Olá amigos, boa noite. Estou passando aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre os principais temas do nosso cotidiano, temas relevantes, temas que sejam interessantes discutirmos, conversarmos um pouquinho e assim aprendermos sobre eles e assim podermos lidar com esses com a dificuldade que há em relação a esses temas, muitas das vezes binário e em algumas outras vezes bem polarizado. Bom, hoje eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o papel do cristão na política, né? Como é que o cristão deve se portar, como é que o cristão deve enfrentar, né, todos os desafios da política, e se é correto um cristão orar, né, pelo político e todo o arcabouço que está com aquele político. Bom, nós temos no governo atual, no governo federal, neste momento, dois ministros que professam a fé. Temos a ministra Damares Alves, que é uma pentecostal, né, ou neopentecostal, como assim queiram classificar, e nós temos o ministro André Luiz, que é um ministro que é um pastor presbiteriano, né, não atua como pastor, né, mas ele é um pastor ordenado mesmo, tá, presbiteriano. Bom, com isso eu vejo muitas críticas em relação a esses dois ministros pelo fato deles estarem em um governo onde existe uma austeridade, onde existe um tom de voz muito agressivo, um pouco rude em sua grande parte, e por fim, naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, onde o STF de forma arbitrária, né, lançou este vídeo que não nos interessava em nada, absolutamente nada, jogou isso na mídia, né, televisiva e em todas as suas ramificações, e assim ficamos sabendo o conteúdo daquela reunião, com muitos palavrões, com muito xingamento, com muita austeridade por parte do presidente e de alguns ministros, quanto a projetos, quanto a, a projetos deles que estão emperrados, né? E há e dentro da vontade, entre a vontade de passar o projeto, isso foi falado com uma certa austeridade, com um certo vocabulário não muito usual, né, no dia a dia. E esses dois ministros estavam presentes na reunião como ministros do governo e sofreram críticas. Bom, na verdade, o ministro André Luiz nem estava ainda, porque ele não era ministro da Justiça, né? Era então o ministro Sérgio Moro, não o ministro André Luiz. Mas a ministra Damares estava. E sofreu muita crítica, porque como pode um evangélico estar, né, numa reunião onde tem tanto palavrão, onde tem um tom mais agressivo, onde tem muitas críticas. E depois, com a chegada do ministro André Luiz, isso se intensificou, né, a ponto da gente ter que ouvir, será que o ministro glorifica a Deus enquanto o seu presidente fala palavrão? Bom, vamos separar uma coisa, outra coisa, outra coisa, já diz o ditado popular. Esses ministros, eles devem ser cobrados pela sua fé quando eles infringirem, né, quando eles desrespeitarem o mandamento bíblico. Como ministros, eles devem estar nas reuniões, devem participar das reuniões, se isentando de vocabulários chulos, se isentando de coadunar com qualquer que seja o pensamento não cristão. Eles devem ser cobrados se eles aderirem a pensamentos de conspiração ou corroborarem com um tom de ameaça aos poderes do país, seja a STF, seja a Câmara, o Senado, ou qualquer uma outra autoridade. Eles devem ser questionados se da boca deles saírem palavrões e saírem palavras indecorosas. Eles devem ser cobrados se, como cristãos, eles não estão agindo conforme os mandamentos do Senhor escritos na Bíblia, né? Eles devem ser cobrados se lhes faltar o amor a Deus e o amor ao próximo, e se isso ficar claro nas suas atitudes. Mas não devem ser cobrados por simplesmente serem cristãos e fazer parte de um governo em que a sua grande parte não tem um compromisso de fé
com a palavra do Senhor. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, algumas críticas que eu vi por parte de alguns pastores liberais, né, que se esquecem um pouquinho do que eles fizeram no passado e do que as suas respectivas denominações defendem, né, e se tecer uma crítica muito forte, muito veemente, para aquelas pessoas que ficam naquele puxadinho lá em Brasília entre a imprensa e o presidente. O presidente sempre fala primeiro com eles e, se sobrar tempo, ou se tiver de bom humor, ele fala com a imprensa. O presidente não gosta muito de falar com a imprensa, mas sempre atende de bom grado aquelas pessoas que ficam ali, né, os seus apoiadores, né? E dentre esses apoiadores, desse grupo que fica ali no denominado cercadinho, existe um grupo de evangélicos de algumas denominações, Assembleia de Deus, Batista e de outras denominações da ala evangélica. Bom, e eles têm o costume de sempre, ao apoiar o presidente, sempre orar pelo presidente. Sempre está orando pelo presidente. E eles estão sendo alvos de críticas por estarem orando pelo presidente. Tá? É verdade isso. Estão sofrendo crítica por orar pelo presidente. Estão sofrendo críticas por reclamarem do ato hostil que foi feito ontem pelo STF e de reclamar de supostas intervenções do STF ao governo ou de ações de outros poderes impedindo o presidente da República de tomar atitudes quanto ao Covid-19 e quanto a outras ações de competência que seriam de competência do presidente. A resposta desses liberais é: se Deus está no controle de tudo, por que eles não oram simplesmente pelo STF, pelo Maia, pelo Alcolumbre, pelo Dória, pelo Witzel e pelo MBL, pela Vera Magalhães, pela Globo, pelas imprensas? Por que só não ora? Já que eles gostam de orar, por que não só ora e para de criticar, e para de reclamar, e para de fazer textão na internet, gravar vídeo grande, como eu gravei ontem? Né? Por que os crentes só não oram ao invés de reclamarem, ao invés de quererem brigar e quererem formar uma guerra civil? A resposta é: a igreja sempre fez isso. Ela sempre orou. Ao longo da sua história, essas pessoas que criticam esses irmãos, essas pessoas precisariam estudar a história da igreja. A igreja, desde o seu início, ela sempre prezou pela oração. A oração nunca faltou da vida dos cristãos. Mesmo quando apanhavam, como Paulo e Silas, eles oravam pelos seus algozes, né? Tanto é que Paulo, quando ora e as correntes e as cadeias vão abaixo, Paulo não permite que o carcereiro se mate, mas Paulo evangeliza aquele carcereiro e aquele carcereiro torna-se um seguidor de Cristo. A igreja sempre orou. Mas existe um outro fator que também está na história da igreja, desde a era apostólica até os dias de hoje, que acabou se criando até uma frase em latim que é orare et labutare, né? Ou seja, a igreja ora, mas trabalha, né? E eu quero expandir este trabalhar no sentido dela orar pelos seus algozes, orar contra as injustiças sociais, orar pelas governanças, orar pelo país em que ela está, né? Orar por todos aqueles que se levantam contra a igreja ou contra uma nação, como é o caso nosso aqui. Mas a igreja também sempre lutou pelos seus direitos, sempre trabalhou. E aí, para aqueles que vêm com Romanos 13 dizendo: olha, toda autoridade foi constituída por Deus, então os cristãos têm que obedecer o STF porque é uma autoridade constituída por Deus, assim como o Witzel, assim como o Dória, assim como o Bruno Covas, assim como o prefeito de Manaus, do Ceará. Ok, mas a mesma Bíblia também tem Atos 22. Em Atos 22, Paulo, ele sofre uma injustiça, mas ele exige, ele briga pelo seu direito de cidadão. A mesma Bíblia que
diz que nós temos que orar, e é fato que os cristãos oram, sim, aceitam o governo dos seus algozes, os cristãos não se levantaram contra governos passados que trouxeram um caos para o país. Os cristãos oraram por eles. Os cristãos receberam eles nas suas igrejas. Os cristãos abriram a porta das suas igrejas e os receberam, oraram por eles. Tá, só você dar um Google na internet ou procurar no YouTube, está cheio de vídeo com os ex-presidentes sendo recebidos na igreja e recebendo orações da igreja. Então, essa pecha de igreja golpista não cola para os dias de hoje. Porque a igreja, ela ora quando tem que orar, mas ela briga pelos seus direitos também. E assim é o papel do cristão. O papel do cristão deve ser orar e trabalhar. Né? Orare et labutare. Tem que trabalhar, tem que orar. Então, é um direito desses irmãos que estão lá no cercadinho em Brasília orar pelo seu presidente. É direito dos cristãos protestarem contra arbitrariedades, contra injustiças, contra desvaneios, né, políticos contra a sociedade. Porque o mesmo dinheiro que é pago em imposto pelos não crentes também são pagos pelos cristãos. Nós pagamos impostos igualzinho, nosso dinheiro é igualzinho ao dinheiro de qualquer cidadão brasileiro. E qualquer cidadão brasileiro tem o direito de orar, se quiser orar pelos seus líderes, e de criticar, né, dentro da legalidade, né, por aqueles que assim merecem críticas. Então a minha resposta aos liberais é: estudem a história da igreja, né, voltem nas páginas da história da igreja e vejam o quanto a igreja sofreu, né, perseguição, e quanto mais ela sofria perseguição, mais ela orava, porque ela entendia que a vontade de Deus estava sendo feita, até mesmo nas perseguições, até mesmo nas mortes de cristãos, até mesmo, né, em grandes catástrofes que os cristãos tiveram que enfrentar, era a vontade de Deus. Mas a igreja também sempre lutou pelos seus direitos. Né? Eu estou hoje com a camisa de Martinho Lutero, né, porque Martinho Lutero não só orou, Martinho Lutero também foi à luta, orou, mas foi a luta para que a igreja fosse liberta do jugo político e teológico de Roma. E assim a igreja tem feito até os dias de hoje. Então, você que é cristão, exerça o seu papel de cristão, orando pelos seus líderes, orando, e não importa se você não goste dele ou não. A sua resposta a não gostar dele deve ser feita na urna, né? Deve ser lá na urna, quando você for votar, é que você deve dar o seu não para aquele governante. Mas enquanto ele está em mandato, ore por ele e exerça o seu papel de cidadão criticando, sim. Você tem as mídias sociais, até que enquanto eles não nos proíbem de emitir as nossas críticas, enquanto não há um veto, né, às redes sociais impedindo a nossa crítica, façamos as nossas críticas, né? Dentro da legalidade, dentro da ética, dentro do respeito, dentro da educação, porque assim é o cristão. O cristão, ele critica com educação e com respeito, porque do outro lado também é um ser humano criado por Deus, independente se nós gostamos ou não dele. Então, para aqueles que gostam de polarizar, para aqueles que agem binariamente, né, sobre o papel do cristão, de novo eu reforço: leia a história da igreja, volte páginas atrás e consulte o que a história falou sobre os cristãos. Um povo que ora, mas é um povo que também critica. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, e a igreja continue exercendo o seu papel de espiritualmente orando e socialmente criticando quando assim entender que deve ser feito. Um abraço, fiquem com Deus.